Apareceu algumas pessoas aí. Ok. Para mim está gravando agora. Bom, gente, boa tarde para todos e todas que estão aqui conosco. Eu dou as boas-vindas em nome do GT Psicologia e Moralidade. Sou Eloá, vice-coordenadora do GT. A professora Luciana Nogueira é a atual coordenadora da gestão. E nós estamos muito felizes e orgulhosas de ver a adesão de todos em todos os webinários que a gente vem realizando. Esse é um dos webinários da série que a gente vem realizando desde o final do ano passado. E hoje nós iremos falar sobre a questão dos contextos de vulnerabilidade e desenvolvimento moral, uma apresentação conduzida pela professora Luciana Nogueira e pelo professor Raul, que são membros do nosso GT, e também são membros de um grupo de pesquisa denominado Desenvolvimento Sociomoral de Crianças e Adolescentes. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade dos professores em fazer essa apresentação. E aí, agora eu passo a palavra para vocês, para que a gente tenha bastante tempo para ouvir vocês e poder fazer os comentários no final. Luciana, então eu falo primeiro, né, como combinamos. Eloá, muito obrigado aí pelas palavras, por nos apresentar. Estou vendo aqui todas as pessoas que estão, pessoas queridas, alunos, colegas, né? Já teve comentários a respeito da minha aparência, mas chegou uma hora que aquele cabelo comprido estava me incomodando já. Infelizmente, vacinado, tudo, agora eu estou bem. Então, como dentro do tema, eu iniciarei a apresentação trazendo alguns aspectos teóricos sobre questão de vulnerabilidades e desenvolvimento moral, e depois eu passo a palavra para a Luciana. Então, um segundinho só que eu vou colocar a apresentação e vou sair daí eu fico só na apresentação. Como eu uso um programa livre, a apresentação fica desse modo aparecendo em cima, não funciona direito. Tá, então, vamos ver se... Já só confirmando se já está aparecendo para todos. Já, né? Tá feito. Então, obrigado. Eu vou sair dessa tela para ficar na tela da apresentação. Então, só retomando, né? Um prazer estar aqui nesse quinto webinário do nosso GT, no qual pretendemos, eu e a Luciana, discutirmos essa questão de desenvolvimento moral e vulnerabilidades. Essa questão de vulnerabilidades, especialmente aqui no nosso país, a gente pode dizer que ela entra primeiro via abordagem da saúde pública e posteriormente, mais agora, embora as duas tenham começado, mas são trabalhos que pelo menos eu só passei a ter conhecimento mais recentemente, que são uma abordagem mais ligada à filosofia, especialmente a um grupo de filósofas feministas, né? Eu inicialmente falar como que entrou via saúde pública esse conceito, né? Ele entra com a pandemia da AIDS, né? Hoje estamos vivendo uma pandemia tão mais assim, violenta do que a da AIDS, que praticamente não se toca mais no assunto dessa pandemia, né? E esse termo, ele é originário na área de advocacia internacional pelos direitos universais do homem. Então, é um termo que vinha da área do direito, especialmente as questões ligadas a direitos universais, né? E ela, nos anos 80, lá no final dos anos 80, ela passa a ser utilizada, ela é incorporada na saúde pública, como eu falei, em função da pandemia da AIDS, né? Por que esse grupo, principalmente o grupo liderado por Mann e Tarantola, ligados à Organização Mundial de Saúde e à Escola de Saúde Pública de Harvard, o que eles foram buscar, né? Porque quando começou a pandemia, final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, todos os países tiveram uma resposta muito tímida no início. Bom, nós estamos tendo agora como que muitos governos demoraram para tomar providências em relação a essa pandemia, e alguns, como o nosso, se recusam a tomar providências até agora, né? E, no início, o mundo inteiro ele trabalhou junto com duas questões, né? Era grupo e comportamento de risco. Quem que era o grupo?
quem que eram as pessoas dos grupos de risco? Eram os homossexuais, as pessoas que usavam drogas, especialmente heroína, e no caso dos Estados Unidos, os haitianos, e então as primeiras campanhas enfatizavam, se você não fazia parte desse grupo de risco, você não podia se preocupar, não precisava se preocupar. Só que a epidemia da AIDS continuou se espalhando. Aí eles passaram a trabalhar com comportamento de risco, que também ninguém assume que tem um comportamento de risco, porque quais seriam os comportamentos de riscos anunciados? Aqueles pessoas que tinham relações sexuais com essas pessoas do grupo anterior. Tá. Então, ninguém assumia isso, e as campanhas preventivas em relação ao HIV/AIDS, a única coisa que trouxe dentro dessas duas abordagens foi a estigmatização desses grupos, né? Teve até grupos religiosos trazendo mensagens de que a AIDS era um castigo divino, e coisas desse tipo. Aí, aqui no Brasil, especialmente, colegas aqui da Saúde Pública ligada à USP, o Aires, eles incorporaram esse conceito dentro das pesquisas e o andamento da pandemia para termos um trabalho mais efetivo em relação à pandemia da AIDS, né? Então, eles, dentro da saúde pública, eles vão considerar a vulnerabilidade, né, a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos, não apenas individuais, mas coletivos e contextuais, né? E eles vão mostrar que esse conceito está ligado a 3 componentes, né? O individual, o social e o programático, né? O individual vai dizer respeito ao grau e à qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre o problema, né? A capacidade de elaborar essas informações e incorporá-las aos seus repertórios e preocupações, né? O componente social vai dizer respeito à obtenção dessas informações, às possibilidades de metabolizá-las e ao poder de incorporar mudanças práticas. E o componente programático, para que esses recursos sociais que os indivíduos necessitam para não se expor ao HIV e se proteger de seus danos sejam disponibilizados de modo efetivo e democrático. Então, por exemplo, nós temos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, até antes desse governo, tínhamos um programa de distribuição de preservativos nas escolas de ensino médio, mas esses preservativos eram entregues nas escolas e as diretoras ou coordenadoras deixavam esses preservativos na sua sala, né? Os adolescentes que já tinham vida sexual ativa e precisavam e queriam ter acesso aos preservativos, eles teriam que ir até a sala da diretora e pedir preservativo. Imagine, né, um adolescente de 15, 16 anos bater na sala de uma diretora e falar: querida diretora, eu quero preservativo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, numa sociedade cheia de tabus em relação à sexualidade, né? São poucas as escolas que disponibilizaram isso em pequenos maquininhas, né? Ou deixavam em cestos dentro dos banheiros ou em locais de fácil acesso. Outras escolas que deixavam por conta de professores que os alunos tinham que conseguiam ter um bom diálogo e um bom acesso a esses professores, tá? Então, quando, a partir desse movimento, né, de trabalhar a pandemia da AIDS dentro dessa perspectiva, saúde foram bons, e com isso a saúde pública conseguiu bons resultados. Claro, depois teve alguns reveses que não vêm ao caso, mas isso aqui mostra como que vulnerabilidade foi entendida dentro da saúde pública, né? Posteriormente a isso, nós, agora em 2013, um grupo de 3 filósofas ligadas, trabalham fundamentalmente questões de feminismo, a Mackenzie, Rogers e a Dodds, elas publicaram um livro, Vulnerabilidade, Novos Ensaios em Ética e Filosofia Feminista, né? E para essas autoras, a vida humana é condicionada pela vulnerabilidade.
devido à nossa corporalidade. Seres humanos têm necessidades materiais e corporais, são expostos a doenças físicas, danos, invalidez e à morte, dependendo dos cuidados dos outros por períodos extensos da sua vida. Tá? Então, nessa perspectiva, e o que é que elas vão mostrar? Que a primeira crítica que elas fazem é que vulnerabilidade é um conceito pouco trabalhado até o início dos anos 80 do século passado, né? Daí ele passou a ser foco de 3 áreas: das teóricas feministas, como elas, e elas citam outras colegas, né? Na bioética, que é um termo que foi incorporado muito forte nos comitês de ética de pesquisa, né? Porque todas as pessoas que serão alvo da pesquisa, né, que passarão pelas pesquisas, tecnicamente elas são vulneráveis desse ponto de vista. E uma outra abordagem, embora também uma filósofa mulher, mas a ética da corporalidade da Judith Butler, né, que ela também vem discutir essas questões, mas de uma forma separada, né? E essas autoras, elas mostram que nós podemos ter 2 abordagens para a vulnerabilidade. A primeira vincula o conceito, a sua derivação da palavra latina vulnus, ferida, que é a capacidade de sofrer inerente à corporificação humana. É interessante que aqui a gente vem já desde os filósofos da fenomenologia, filósofos do existencialismo, que mostram essa nossa fragilidade, que mostram o fato de nós vivermos em um corpo, e um corpo que tem uma série de limitações, ele tem uma duração temporal, e nessa duração temporal ele passa por uma série de modificações, né? Daí elas voltam a enfatizar que ser vulnerável é ser frágil, ser suscetível a ferir-se e sofrer. Tá? Então, isso é uma condição ontológica da nossa humanidade. Elas consideram um aspecto universal e inevitável e duradouro da condição humana, né? Então, tem vários autores que compartilham essa concepção ontológica de vulnerabilidade. A outra concepção, a segunda, ela não que se contrapõe à primeira, mas ela dá um ênfase maior às questões sociais, né? Ela entende que concentra na suscetibilidade contingente de determinadas pessoas ou grupos a tipos específicos de danos ou ameaças terceiros. Essa segunda resposta enfatiza as maneiras como as desigualdades de poder, dependência, capacidade ou necessidade tornam alguns agentes vulneráveis a danos ou exploração dos outros. Vou detalhar um pouco mais isso, um pouco mais para frente, né? E elas vão falar também de uma taxonomia da vulnerabilidade, que teria 3 fontes, né? A inerente, a situação e a situacional e a patogênica, e 2 estados, que eu vou detalhar um pouco aqui. A inerente, ela vai ao encontro da própria concepção de vulnerabilidade naquela primeira concepção ontológica, né? Que são intrínsecas à condição humana. Ela surge, né, da nossa corporeidade, nossa carência, nossa dependência de outras pessoas e da nossa natureza afetiva e social. E a situacional, ela vai mais ao encontro da segunda abordagem, que é específica ao contexto. Pode ser causada ou agravada por situações pessoais, sociais, políticas. Tá? Um exemplo, né? Desastres naturais, como inundações, furacões, que levam à destruição de casas, pode causar vulnerabilidade generalizada à medida que os afetados procuram abrigo e enfrentam suas perdas. Mas como que isso é encarado em cada região, em cada grupo? Tá? Recentemente, aqui no nosso país, tivemos o rompimento daquelas barragens de lama em Brumadinho, no interior de Minas Gerais, e até hoje as pessoas estão lutando pelo ressarcimento dos danos, pela punição dos responsáveis por aquela barragem. Não. Agora mesmo, há 15 dias atrás, os noticiários mostraram que ocorreu uma enchente na Austrália,
em que as pessoas foram retiradas das suas casas, foram para abrigos confortáveis, e tão logo as águas baixaram, tiveram apoio do governo para restaurar as suas casas e voltar à sua vida normal. Então, dependendo do local desse planeta que a pessoa mora, um desastre natural pode ser dizimar uma determinada população, né, trazer muitos danos para aquela população, ou poucos danos, porque o meio ambiente, a situação social e governamental dessa região dá total apoio para essas pessoas, né? Então, são dois aspectos que estão muito ligados, né? Então, essa vulnerabilidade inerente e a situacional, né? E uma outra questão que elas vão trazer é a que elas chamam de vulnerabilidade patogênica, que pode ser gerado por uma variedade de fontes, incluindo relações interpessoais e sociais, moralmente disfuncionais ou abusivas e opressão ou injustiça sociopolítica. Eu já vou detalhar um pouco sobre essa vulnerabilidade patogênica, né? E por que a vulnerabilidade dá origem a obrigações morais e deveres de justiça? Aqui entrando especificamente na nossa área, né? Essa questão que a gente começa a fazer. Por que isso vai dar? A primeira resposta identifica a própria vulnerabilidade como fonte de obrigação moral. Então, um é responsável pelo outro. Cada pessoa, dependendo da sua condição mental, física, social, uma série de condições, como que ele pode responder para atender outras pessoas também, né? A segunda abordagem, também fundamental, considera a vulnerabilidade como um sinal que nos alerta para obrigações decorrentes de outras reivindicações morais, como aquelas de dano ou necessidade. Então, nós, enquanto seres humanos, que vivemos no mesmo planeta, na mesma região, né, todos nós somos vulneráveis e temos vulnerabilidades situacionais dependendo de cada época da nossa vida ou das condições socioambientais que nós estamos vivendo. E quem é o principal responsável para responder isso, né? Aí elas citam muito esse filósofo, que na realidade é um sociólogo, o Godin. Aí tem várias pronúncias para o nome dele, a portuguesa, o Godin, de 85. Ele propõe que o dever de proteger os vulneráveis recai sobre qualquer pessoa que esteja na posição de ajudar, né? Mas nós temos, em psicologia, nós temos uma série de pesquisas sobre o ajudar, especialmente em situações de estresse. Por que algumas pessoas ajudam e outras não? Desde aqueles clássicos estudos de uma pessoa caindo no meio da rua. Se ele cai numa grande cidade, assim como Londres, ele é pisoteado. Mas se ele cai numa cidade do interior, as pessoas param para acudir, né? Então, mostrando também que o viver em grandes metrópoles despersonaliza as pessoas. Essas três autoras, né, a Mackenzie, a Rogers e a Dodds, elas rejeitam a concepção libertária de Estado mínimo, argumentando que o papel central das instituições do Estado é proteger as pessoas das vicissitudes da fortuna, formando coletivamente sistemas que desempenham um papel importante na redução, melhorando e compensando a vulnerabilidade. Acho que eu não preciso comentar que o atual governo é justamente o contrário disso, né? E, junto com a questão da vulnerabilidade, nós trazemos a questão de autonomia. Levar a vulnerabilidade ontológica exige que pensemos, ao invés de descartar o conceito de autonomia. Nós somos ontologicamente vulneráveis, mas também somos autônomos. Então, nós temos que ter esse equilíbrio entre vulnerabilidade e autonomia. O fato de, por exemplo, as pessoas, à medida que vão ficando mais velhas, chega a um ponto em que até quando que realmente a pessoa, esse ser humano, perdeu a sua capacidade
capacidade cognitiva de não poder decidir por si e outras pessoas terem que decidir por ele, para que ele continue tendo uma qualidade de vida, né? Então, é um risco também muito grande nós tratarmos pessoas que estão mais vulneráveis como tirando a autonomia de decisão delas, né? Então, é algo, esse equilíbrio entre vulnerabilidade e autonomia da pessoa, especialmente na população mais velha, é algo que precisa ser trabalhado com muito cuidado, né? E outra questão ainda ligada, é o caso das crianças, né? Que também, em função, especialmente as crianças pequenas, né? Em função de estarem em desenvolvimento, ainda não terem capacidade ainda não terem alcançado um estágio de uma autossuficiência, de uma autonomia maior, também elas precisam de um cuidado especial. Mas, justamente, muitos cuidadores são os que podem ser negligentes com essas crianças, ou podem praticar, ou podem tratá-las de forma abusiva, tendo maus tratos e abusos físicos ou sexuais, né? Infelizmente, temos muitos relatos sobre isso, né? E desenvolvimento moral e vulnerabilidades, né? Especialmente crianças e adolescentes, por dependerem dos outros por períodos extensos de suas vidas, são vulneráveis de forma inerente, situacional, em algumas ocasiões de forma patológica, quando são alvos de negligência, maus tratos ou abuso. Podemos pensar o desenvolvimento moral das cuidadores e também das próprias crianças e adolescentes. Eu venho focando no segundo grupo, mas temos um corpo de pesquisa também que vem investigando nível de desenvolvimento moral, comportamento pró-social, uma série de questões ligadas à moralidade entre as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, né? E agora eu comento um pouco da criança ao adolescente, né? Essa passagem, essas crianças, quando estão entrando na fase adolescente, eles vão incorporando novas condutas, estão no desenvolvimento da autonomia, não só completando a sua autonomia moral, mas uma autonomia de situacional dentro da sociedade, em que ele começa a definir seus estudos, sua vida futura, e começa a tomar ser mais responsável pela sua própria vida. Mas, nesse mesmo período, é uma busca intensa do prazer, né? E, ao mesmo tempo, essas atividades é muito forte no relacionamento com seus pares, tanto os relacionamentos com os pares próximos, relacionamentos íntimos e românticos, né? E essas condutas são construídas socialmente, de forma interativa, que envolve também uma série de regras morais, convencionais ou pessoais, né? E junto com as pessoas que vêm trabalhando, entendemos que pais e educadores, para que possam colaborar nessa organização dessa vida desses adolescentes, eles tenham clareza de como que se desenvolvem essas condutas. Então, uma proposta que eu venho investigando é conhecer a epidemiologia do álcool e outras drogas, da iniciação sexual e suas decorrências, né, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada e dos acidentes com veículos motorizados, né? Então, a forma como os adolescentes se iniciam nessas atividades e como compreendem, julgo, pode orientar na organização de programas de formação social e de prevenção de danos nessa faixa etária, né? Eu entendo e venho trabalhando que a teoria de domínios sociais de Turing, ela pode trazer uma colaboração para entender essa forma como que crianças e adolescentes vão
se inserindo na sociedade e construindo as suas regras de interação dentro com as outras pessoas, né? Porque a interação delas com o meio social são recíprocas, né? E Turrell vai considerar que nessas relações crianças vão formando os conceitos de pessoa, de relações sociais e os julgamentos prescritivos de justiça, direitos e bem-estar. Ele chama o domínio psicológico, social e o moral, né? No domínio convencional, ele traz a questão das convenções sociais, que são uniformidades comportamentais, tais como modos de cumprimentos, uso de roupas, formas de endereçamento. As convenções dão para as pessoas meio de saber como que uma espera da outra, né? E elas são validadas pelo consenso e são relativas ao contexto social, né? Cada sociedade tem as suas convenções. E o domínio moral? As prescrições morais não são percebidas como alteráveis pelo consenso. Isso não quer dizer que a moralidade é fixa e inalterável. Lembremos que em nosso país, até o final do século XIX, a escravidão de determinado grupo de pessoas na sociedade era algo legal e não havia, claro, uma discussão ética sobre isso, mas estava dentro da legalidade. Daí são essas questões que precisamos ter também entre o que é moral e o que é legal. E as mudanças no domínio moral não são assim percebidas como mudanças sociais, né? Então, o domínio moral está fortemente relacionado, então, com as questões de bem-estar, com as questões, especialmente com as questões de justiça, né? E Turrell, ele faz toda uma análise empírica dentro das teorias de domínio, trabalhando com os critérios de julgamento, o que são julgados, o que é levado em conta para saber se é um domínio social, socioconvencional, ou é um domínio moral, né? Então, nós temos os critérios de obrigatoriedade ou não da regra, a impessoalidade, universalidade, relativismo, consenso social e status institucional. E as categorias de justificação, qual é a forma de raciocínio dentro de cada domínio que as pessoas dão para classificar cada uma dentro de cada domínio, cada situação, né? E dentro das pesquisas, dentro dessa teoria, em 81, Nutt, ele traz a questão do domínio pessoal, que ele especifica melhor essa questão do domínio psicológico, né? Que ele vai dizer que é o campo das ações consideradas como fora da regulação social, né? É o que não envolve questões de certo ou errado, é a forma como que a pessoa arruma o seu cabelo, igual até esses dias eu estava cabeludo, agora eu cortei, né? Isso é questão do domínio pessoal, né? O domínio de prudência, que depois Sisaki e Turrell vão especificar, que ele tem consequências de danos, mas danos contra a própria pessoa. Tá? Então, esse domínio evidencia que há uma diferenciação entre danos causados a terceiros, que é pertencente ao domínio moral, e o causado à própria pessoa. Então, ele vai estar como um subdomínio da moralidade, que são as regras de prudência, né? E a partir dessas premissas da teoria de Turrell, eu venho entrevistando adolescentes a respeito de uso de álcool e outras drogas, a respeito de, por exemplo, pilotar uma motocicleta sem capacete, e também sobre como entrar num ambiente social, como participar de uma atividade social, e sobre também a organização do seu quarto, na sua casa, né? Quem é que deve ser responsável por isso, né? E todos esses eventos eu também criei uma escala de qual é o mais grave e qual é o menos grave, né? Então, os adolescentes, eles têm reconhecido que as questões relacionadas ao domínio moral, como agredir e furtar, são julgadas mais graves que as colocadas
mas elas são colocadas no mesmo nível de gravidade de dirigir embriagado e não usar capacete quando está numa motocicleta. As questões de uso de drogas legais e uso moderado de drogas legais são consideradas de gravidade média. E as menos graves são as questões do domínio pessoal, deixar o quarto desarrumado, embora o uso pesado de droga legal, como beber 5 ou mais doses em uma única ocasião, eles consideraram isso normal, porque isso vem ao encontro das pesquisas sobre o uso de álcool em adolescentes e adultos jovens. Eles não bebem todos os dias, igual os adultos mais velhos, e especialmente os que já estão se aproximando da dependência do álcool, mas esse adolescente, esse jovem, algumas vezes bebe uma vez só por mês, mas quando ele bebe num padrão que a gente chama beber se embriagando, que em inglês é o binge drinking, e isso, quando ele tem esse comportamento, ele se expõe a uma série de riscos, e que com os adolescentes, nós não temos campanhas alertando os adolescentes sobre isso. Ao contrário, temos campanhas das cervejarias falando que beba, beba, beba. Não. E a campanha das cervejarias tem sido tão eficiente que uma mestranda minha, entrevistando adolescentes sobre o padrão de beber, perguntava para eles assim, você bebe? Vários adolescentes respondiam, não, só cerveja. Então, colocando como cerveja não sendo bebida. E nas categorias de justificação? As questões sobre agressão e dirigir alcoolizado são justificadas como errado em função de causar danos a outros. Mas a questão do furto já não é uma questão tão forte entre os adolescentes brasileiros. E no uso de drogas como maconha, solvente, cigarro, eles reconhecem que essas condutas podem trazer danos para eles. Então, eles têm noção do risco de saúde que eles estão se expondo. Então, é algo que muitas vezes fala-se que o adolescente não tem, ele não sabe por que ele está usando. A maior parte deles sabe os efeitos e sabe os riscos de dependência. As motivações para o uso desse tipo de drogas são as mais variadas, e algo que também precisa ser bem investigadas. E a jurisdição de autoridade é algo interessante. Quem que os adolescentes responsáveis consideram? Grande parte das decisões, o adolescente considera aquele que é responsável. Eles não consideram, especialmente a autoridade religiosa, vem sendo muito pouco citada. Mas esses jovens, eles reconhecem os pais e o governo como autoridade para regular o consumo de drogas legais e ilegais. Eles aceitam que isso precisa ter uma regulamentação. E eles reconhecem a escola como também um ambiente que trabalha mais questões socioconvencionais. Essa é uma crítica que as colegas que também vêm investigando conflitos dentro da escola reconhecem e também mostram que as escolas têm uma preocupação muito grande com questões que não são fundamentais no relacionamento entre os alunos. Então, eu queria, só fazendo agora um resumo, eu queria estar trazendo essas abordagens que essa questão da vulnerabilidade pode estar trazendo e contribuindo para as pesquisas relacionadas a uma melhor compreensão do desenvolvimento sociomoral, especialmente de crianças e adolescentes, e nós entendermos também essa questão dentro de um contexto mais amplo da sociedade. No momento, eu estou preparando um texto sobre isso, assim, juntando todas essas reflexões que eu tenho feito. Eu pretendo ainda estar concluindo ainda esse semestre para submeter para alguma revista para publicação. Era isso que eu queria estar falando agora. Obrigado pela atenção e encerro a minha apresentação passando a palavra para a professora Luciana. Muito obrigado aí pela atenção que todos deram até o momento. Eu vou fechar minha apresentação.
Obrigada, Raul. Deixa eu já colocar aqui. Tá dando eco, porque eu acho que você tá com o teu microfone ligado. Eu vou fechar. Eu já vou compartilhar aqui minha tela. Aparecendo. Parece que deu uma travadinha. Tá aparecendo. Vamos esperar um pouquinho, porque quando o Raul também foi colocar a apresentação dele, deu uma travadinha para mim. Nada ainda? Não tá nem... Tá indo? Tá chegando, tá chegando. Ah, é porque demora, a gente tá longe, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro. Apareceu, Vira? Ah, agora sim. Agora apareceu, mas tá pequenininho. Agora tá a página toda, tá maior. Tá maior. Tá. Então, boa tarde novamente, né? Para quem eu não cumprimentei ainda. Tem gente chegando ainda, né? Que bom. Sempre é uma honra estar ao lado do Raul, porque ele é meu mestre, tanto no mestrado quanto no doutorado. E para quem não sabe, eu sou da região de Rio Preto e fiz o cursinho da Unesp aqui de Rio Preto. Então, eu com 16 anos, eu e o Raul, a gente se conheceu nos corredores. E, como sempre, né, algum aluno que era professor do cursinho, que era aluno do Raul, comentou: ó, professor, essa aqui vai prestar psicologia, né? Então, a gente teve esse primeiro contato quando eu tinha 16 anos, nos corredores, né, do IBILSE, e depois, por acaso, procurando no programa de pós de Marília, né, encontrei uma pessoa que trabalhava com desenvolvimento moral, que era a temática que eu já tinha trabalhado na iniciação científica em Assis, e por acaso eu tenho o nome da filha dele, então dizem por aí que é por isso que ele me acolheu tão bem, que imagina, ele acolhe, tem tantas, né, pessoas aqui que já foram orientandas do Raul e são orientandas, sabe o quanto o Raul acolhe todos e todas de braços abertos e quem quer estudar, né? Então é muito bom estar sempre ao lado dele, desde 2004, quando eu comecei o mestrado, e ele me apresentou, né, essa temática do consumo de álcool entre adolescentes, e foi a minha paixão pelo desenvolvimento moral, se unificou com essa questão das vulnerabilidades, né, que é tão importante. Então, eu trago nesse primeiro slide, né, duas publicações que a gente tem, quando eu digo a gente, né, porque nós somos uma equipe toda, praticamente muitos orientandos do Raul, né, se enveredaram por essas temáticas das vulnerabilidades, então a gente inclui questão do desenvolvimento sexual, né, comportamento da sexualidade, comportamentos como o consumo de substâncias psicoativas, que estão organizados nesses dois livros. Então, eu trouxe mais especificamente para falar com vocês, né, a questão do álcool. Eu começo querendo trazer a reflexão, né, por que as pessoas consomem drogas, qualquer tipo de droga, né, quando a gente está falando droga, claro, estou me referindo aqui às substâncias psicoativas consideradas em nosso país ilegais, né, como medicamentos, álcool e maconha, crack, cocaína. O que a gente pensa, né, o que a gente trabalha, então, com a ideia de que para que a pessoa tenha esse comportamento, ela pode ser tanto uma experiência de experimentação, como um comportamento de adicção, né, um comportamento de vício, de uso frequente ou de uso esporádico. O que leva a pessoa a consumir drogas? São fatores biopsicossociais. Então, a gente sempre pensa nas nossas pesquisas, esses fatores unidos, né, e o quanto eles são complexos.
Os fatores biológicos, claro que a gente vai considerar a hereditariedade, mas ela não é preponderante aos fatores psíquicos e sociais. Então, não é porque uma pessoa tem já uma hereditariedade na família de adicção, né, de pai ou mãe, parentes que têm comportamento de uso de substâncias, de dependência, né, de substâncias, que essa pessoa vá também desenvolver a dependência ao longo da vida dela. Mas é um fator que a gente considera, claro, biológico, não vamos desprezar, só que também não podemos desprezar, como alguns profissionais até chegam a desprezar, os fatores sociais e os psíquicos e olham apenas para o fator. Também a gente precisa considerar os efeitos né, que essa droga causa a pessoa fazer uso dela. Então, os efeitos da droga, elas vão depender de pelo menos 3 fatores, 3 elementos. Primeiro, as propriedades farmacológicas. Se a droga é excitante, depressora, perturbadora do sistema nervoso central, né, vai ter um efeito, uma reação diferente, cada droga no organismo, na pessoa, da personalidade da pessoa que faz uso dessa substância, as suas condições psíquicas, ou seja, se ela já sofre, já tem uma tendência à depressão, se ela é uma pessoa que já tem algum transtorno, como um transtorno bipolar, algum transtorno psicótico, as suas condições físicas, e aí a gente vai falar até da diferença entre o organismo da mulher e do homem, e também se essa pessoa, o peso dela, né, se ela é uma pessoa mais magra, se ela é uma pessoa que pesa 50 quilos e consome a mesma quantidade de álcool de uma pessoa que consome, que pesa 80 quilos, é muito diferente. O estado de saúde dessa pessoa, se ela está com imunidade baixa, enfim. E as expectativas, a gente não pode deixar de salientar, quando eu vou fazer o uso de uma droga, antes de experimentar, eu já tenho expectativas que foram criadas até mesmo pelo contexto social, pela sociedade em que eu estou inserida. Então, o álcool está relacionado a festas, a diminuir a timidez, então eu vou para uma festa e eu quero conversar, e eu sou muito tímido, o álcool vai resolver esse problema. Então já cria-se uma expectativa de que o álcool vai me deixar mais comunicativo, que o álcool vai baixar minha ansiedade, diminuir minha timidez, vai me deixar, eu tô triste, o álcool vai me deixar mais alegre. Então, até mesmo a gente tem um artigo sobre as expectativas com relação ao consumo de álcool entre adolescentes. E do conjunto de fatores ligados, claro, ao contexto de uso, né? As companhias que estão presentes no momento do uso, é muito diferente o consumo de álcool, de outras substâncias, quando eu estou sozinha, né? E se eu opto por consumir sozinha, ou quando eu estou numa festa, quando eu estou em grupo, e até se eu consumo essa substância, por que eu estou no grupo, por que o grupo faz uso dessa substância? O lugar de consumo, se é na minha casa, se é com a minha família, se é sempre na casa dos amigos, se é sempre num lugar público, né, onde que se dá esse consumo e o que representa esse consumo socialmente. Então, os motivos que levam. E pensando nesses fatores que a gente foi investigando, principalmente sobre o contexto social de uso do álcool entre alunos no ensino médio. A gente não pode também deixar de pensar que nós vivemos, né, numa sociedade de consumo que o tempo todo nos induz a consuma, compra, consuma produtos, diferentes produtos, e o álcool, por ser considerado, né, uma droga legalizada, ou muitas vezes não é nem considerado como uma droga, né, e sim como a gente usa o termo até um lubrificante social, né, ele sempre está nas comemorações. Eu sempre ressalto que a gente não está aqui para endemonizar o consumo nem de álcool nem de outras drogas, mas de contextualizar que ele faz parte das cerimônias, que ele faz parte, né, dessa cultura dos prazeres, que está aí colocada como
principalmente para os jovens, que o tempo todo eles têm que estar bem, que o tempo todo eles têm que ter prazeres, né? A gente tem uma geração que sofre muito com adiar as gratificações, tolerar frustrações, né? Então, a gente tem jovens, pensando nos fatores, né, psíquicos, na construção da personalidade, que tem baixíssima tolerância à frustração. Em situações de frustrações, se deprimem ou buscam alternativas para para não se deprimirem, e dentre essas alternativas estão as festas regadas a álcool e outras substâncias também. A não vivência do ócio, né? A gente está vivendo um momento em que você vê um adolescente, uma criança vivendo ócio, um momento de não fazer nada, digamos, não estar olhando para uma tela, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que as pessoas estão mais dentro de casa, e nos foi tirado as situações, os momentos de interação social. Então, como essas interações sociais estão se dando, ainda mais pela via das redes sociais, né? Mas mesmo antes da pandemia, a gente via jovens, né, aglomerados em ambientes que muitas vezes eles não estavam conversando com os colegas ao lado, estavam se comunicando com alguém que estava do outro lado da tela, né? Mas eles ficarem um tempo pensando, né, de forma mais introspectiva, raramente a gente vê isso nos adolescentes atualmente. E há essa falsa ideia, né, de bem-estar e de felicidade, que a gente tem que estar bem o tempo todo, a dificuldade de assumir e lidar com o sofrimento, né, então como lidar com os conflitos internos e também com os conflitos dos relacionamentos interpessoais. Os jovens sentem que não podem, né, ou até mesmo têm vergonha de sofrer, principalmente os homens, principalmente os meninos, né, a gente vê essa diferença na ideologia de gênero que está posta, né, que o homem, o tempo inteiro, tem essa cobrança de ser forte, e essa cobrança de ser forte, que é não manifestar ou não sentir, né, suas emoções, também está relacionado no consumo exagerado de bebida alcoólica entre os jovens. Então, se o jovem não quer beber, ou se o jovem consome, né, na opinião deles, uma quantidade de doses pequena, que muitas vezes não é uma quantidade de doses pequena para aquele sujeito, e ele tem uma, né, manifestação, uma aparência de embriagado, isso já é motivo para que eles tirem sarro, para que eles digam que ele é fraco, que está fraco para bebida. Então, até essa cultura do ser forte aguentar uma quantidade exagerada de doses, tá ligada ao consumo de álcool entre os jovens, entre os adolescentes, que é muito perigoso. Bom, e também que o sofrimento é um sinônimo de fraqueza. Eu indico um café filosófico, que já faz alguns anos, né, que está disponível no YouTube, com a psicanalista Maria Rita Kell. Se vocês digitarem Café Filosófico Drogas e Maria Rita Kell, já aparece o link, tá? Que é muito bom que ela fala dessa temática de forma mais aprofundada. E por que a gente se preocupa tanto com o álcool, né? Obviamente, é a droga mais consumida em todo mundo, tá? Aqui eu trouxe, né, um pouco alguns dados do último levantamento que a gente tem da Fiocruz, que foi publicado em 2019, não sei se vocês se lembram que houve até um impedimento, né, por parte do governo, uma tentativa de impedimento da divulgação desses dados, dos dados dessa pesquisa da Fiocruz, que foi um levantamento feito sobre consumo não só de álcool, mas de outras drogas também, e com a interferência, né, da justiça, esses dados puderam ser divulgados. Eu já ressalto que nós não temos levantamentos sistemáticos e rotineiros no nosso país, né? Quando
a gente vai fazer o levantamento do consumo, do comportamento das pessoas com relação ao consumo de substâncias psicoativas, fica até difícil, porque são instrumentos diferentes, são populações diferentes, enfim, nós não temos uma pesquisas sistemáticas para que a gente tenha comparações mesmo ano a ano, ou, né, sendo muito otimista, ano a ano, mas que seja a cada 2 ou 3 anos, né, não temos. Você quer falar do PENSE, Raul, da pesquisa PENSE? Pode falar. Vocês podem me interromper, mais com bate-papo, tá? Da pesquisa PENSE, que a gente estava conversando esses dias, né, que começou a ter uma... sim, que ela começou em 2009, o governo federal começou uma pesquisa que foi a pedido do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, e quem a executou foi o IBGE. Essa pesquisa ficou conhecida como PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A intenção era realizá-la a cada 3 anos em amostra nacional de alunos do 9º ano do ensino fundamental. No início, alguns colegas criticaram, só a cada 3 anos. Eu fui daqueles que falou, felizmente, pelo menos a cada 3 anos. Daí tivemos 2009, 2012 e 2015. A de 2018 já entrou nesse governo, que já estava foi o governo Temer, não foi realizado, e a de 2021 nem se fala. Vocês acho que estão acompanhando que nem o censo esse governo quer fazer, mas hoje saiu uma determinação do Supremo para que o censo seja realizado, né? Então, esses dados, infelizmente, só tivemos dados referentes a 3 anos de uma amostra nacional. E o último PENSE, de 2015, inclusive, incluiu alunos do ensino médio, que ficou mais rico ainda. Mas não tivemos continuidade, infelizmente. É isso aí, Lu. E o quanto é importante a pesquisa sobre essa temática com crianças ainda do fundamental, porque a média de início de consumo de álcool, em tese, era para ser por lei depois dos 18 anos, né, que a venda de bebidas alcoólicas por lei é só para maiores de 18 anos, mas a gente sabe que, como eu sempre digo, né, eu e Raul, a gente lida com o real e não com o ideal, né? O ideal seria, mas na realidade, a média nacional de experimentação, início de álcool, gira em torno dos 13 anos. Isso em todos os levantamentos, tá? E essa média de 13 anos e meio. Ou seja, eles ainda estão no ensino fundamental. E é claro que o álcool está implicado na maioria das mortes de jovens, mortes violentas, né, por acidente de automóvel, envolvimento em brigas e outros problemas como gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis. É claro que uma pessoa embriagada, né, um jovem, um adolescente numa festa, independente se é menino ou menina, mas é claro que a gente volta a atenção principalmente para as meninas, que aumenta muito o risco delas sofrerem abuso ou estupro, né? E não é raro as escolas receberem relatos, né, quando chega até a escola, né, às vezes numa professor, na gestão, alguma coordenador que seja de confiança daquele adolescente, que relatam situações de que foi numa festa e ficou inconsciente e sabe que várias pessoas, né, abusaram ou até chegaram a ter relação sexual, e essa pessoa, né, fica muito mal, fica de forma que não consegue falar para a família, até mesmo muitas vezes foi para aquela festa escondido, né? Então tem situações em que se o fato de ser adolescente já tenha, né, como o Raul disse, um estado de vulnerabilidade, o consumo de bebida alcoólica em excesso
coloca esse adolescente em situação de altíssima vulnerabilidade para outros riscos, né, riscos associados. E aumenta o risco de ser assaltado. Claro que nessas festas, né, há muito assalto, furto, roubo, principalmente de celulares, né, que ele fica mais desatento, enfim, ou de carteira. Em grandes shows, isso, quem já tem filho, parente, já ouviu situações de que ele vai para o show, vai para a festa e volta sem carteira, sem celular, né? Envolvimento em brigas, né? A gente sabe o quanto afeta a consciência da pessoa, um consumo exagerado, e um mau rendimento escolar, transtornos, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de transtornos psíquicos para aqueles que já têm uma propensão a desenvolvê-los, e o uso de outras drogas. Eu sempre ressalto aqui uma frase que é muito comum a gente ouvir, que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Não é, tá? Ele não é a porta de entrada para outras drogas, porque senão todo mundo que consumisse álcool consumiria outras drogas, que não é verdade. Há pessoas que a vida inteira só consomem álcool, só de forma frequente ou de uso esporádico, e nunca experimentaram ou fazem uso de outras substâncias, tá? De outras drogas. Então, não é uma porta de entrada. O que acontece é que as pessoas que fazem uso de outras drogas, geralmente também fazem uso de álcool, tá? É muito raro, claro que existe, mas é muito raro você encontrar uma pessoa que só fume maconha, que só consuma drogas sintéticas e não consuma álcool, né? Então, dá essa impressão de que o álcool abre a possibilidade para outras drogas. É claro que a gente está falando aqui de uma baixa, claro, se eu estou embriagada, baixa a minha capacidade de dizer não. Então, se eu estou numa festa, né, e eu já estou numa situação de embriaguez, e alguém me oferece uma droga que muitas vezes eu poderia falar não, nunca pensei, ou não tenho vontade de experimentar, naquele momento eu falo sim. Então, pode acontecer nessa situação, mas não quer dizer que há uma regra em que quem usa álcool usa outras drogas. E eu também indico esse café filosófico do psiquiatra Hercílio de Oliveira, que ele faz um histórico sobre a maconha, né? A maconha é uma substância que está associada até ao racismo, ao preconceito racial, né? E ele faz todo esse histórico e essa relação entre a ciência e a sociedade. Também indico esse café filosófico. E aqui eu ressalto a questão do consumo de álcool entre as mulheres. Muito recente essa pesquisa, foi publicada ontem, da Fiocruz, sobre comportamento das pessoas no pandemia, né? É uma pesquisa dos comportamentos das pessoas agora no momento de pandemia. Foram 44 mil questionários respondidos, e dentre as questões apareceu, claro, né, eu acho que isso a gente está até observando, que o consumo de álcool aumentou, né. O que pode estar relacionado? As pessoas estão muito mais deprimidas, né, nesse isolamento, muito mais pessoas perderam o emprego, diminuíram sua renda, né, e, consequentemente, o álcool vem, né, relacionado àquela expectativa de bem-estar, que vai melhorar a minha condição psíquica. Então, 18% dos entrevistados afirmaram que aumentaram o consumo de álcool durante a pandemia. Entre esses, quase que o mesmo número, né? 18% de homens, 17% de mulheres afirmaram esse aumento no consumo. Por que a gente chama tanta atenção para o consumo entre as mulheres, das mulheres em geral, né? Não só as adolescentes?
Porque nós temos, sim, condição corporal, né, diferente, biológica diferente. Então, geralmente a gente tem um peso corporal menor, a nossa composição corporal é de mais gordura, a gente tem uma flutuação hormonal, é só a gente perceber que no momento do nosso ciclo, né, menstrual, se eu consumo uma ou duas taças de vinho, é diferente a sensação que eu tenho, né? Eu me sinto mais embriagada ou menos embriagada. A gente tem 3 a 4 vezes menos enzimas que metabolizam o álcool, né, que são as álcool-desidrogenase. Aqui só um parêntese de uma curiosidade que é bem comum, tá? Pessoas de origem asiática até terem deficiência dessas enzimas e não possuírem essas enzimas que metabolizam o álcool. Então, é comum num grupo de jovens, de adolescentes, eles não têm essa informação, não sabem disso, né? Então, tem um colega ali de origem oriental que ele quer acompanhar o consumo dos colegas do grupo e ele passa muito mal. E ele é o motivo de chacota, de zoeira, né? Não sei se vocês lembram, já faz muitos anos, mas teve um caso de um garoto que passou em medicina, né, e no trote da medicina, foi da USP, não foi, em São Paulo, que ele acabou morrendo afogado, né, e, claro, a gente não tem detalhes, não se sabe o que aconteceu, mas a gente pode levantar a hipótese de que, porque nesses trotes, infelizmente, já diminuiu muito, né, a gente tem políticas para que não aconteçam mais, políticas nas universidades, a Unesp tem uma política fortíssima, ou né, pode até falar mais tarde que ele é responsável até pela implantação da política anti-trote, né, na verdade, de recepção dos calouros e não ao trote, e esses jovens, eles têm, né, um momento um ritual de consumir muita bebida alcoólica. E nessas situações, eles podem chegar a uma situação letal, né, fatal. Então, os homens e mulheres, né, com o mesmo peso, ingerindo a mesma quantidade de bebida, têm consequências diferentes, têm manifestação de embriaguez diferente. Tá? Isso, para muitas pessoas, e principalmente para os jovens, é novidade. Então, quando a gente ouve num grupo de adolescentes, aquela menina bebe igual homem, né, já pisca um alerta, meu Deus, peraí, vamos cuidar da situação. Né? Dentre os fatores de risco, né, a gente identifica, claro, tem a questão da influência do grupo, né, o grupo é importantíssimo para os adolescentes, por todas as questões ali da construção da identidade dele, né, e os jovens consideram que a melhor forma de socializar é por essa via das bebidas alcoólicas, do consumo da bebida alcoólica. A seleção de amigos, geralmente quem bebe bastante procura quem bebe bastante. Ou se eu não bebo bastante, para eu fazer parte desse grupo, eu tenho que beber bastante, né? Já cria-se essa expectativa, ou esse ritual. A família, o padrão de bebê da família também influencia os adolescentes, mas aqui eu faço um alerta de que geralmente na nossa cultura não há uma educação para o beber, nem dentro da família, nem fora da família, né? Na escola, por exemplo, uma educação para um beber moderado, para um consumir bebida como um alimento, como em outros países é bem comum, até crianças degustarem de um pouco de vinho durante as refeições, né? Então, esse padrão de beber da família geralmente o pai, ou até mesmo a mãe, bebe exageradamente, a criança vai crescendo nesse ambiente vendo aquilo, mas você não, fica no impedimento, na negação, e aí ele começa a reproduzir esse padrão fora da família, escondido da família, né? E claro que fatores, né, disposicionais, como eu já comentei, inabilidade de adiar a gratificação, baixa tolerância à frustração, né, problemas de relacionamento com a família,
a gente não pode deixar de falar da influência da publicidade, né? Tá, acho que o Tiago está aqui, né, Tiago, para não me deixar mentir, o tanto que o quanto a ah lá, o Tiago está aqui, o quanto a publicidade, né, valoriza atribui ao produto o que os valores, né, os padrões que a sociedade coloca como valor. Então, faz uso da juventude, né, da beleza física, da fama, do status social, ou seja, faz uso dos valores da glória, do dinheiro, né, e sempre associando o consumo da bebida à alegria, festa, relaxamento, né, então depois o trabalho, a sexualidade, o uso da mulher como, né, como um objeto também a ser consumido, né, o corpo da mulher, e um corpo que é colocado como um padrão de beleza da sociedade. Eu até trouxe aqui a pesquisa que o Tiago fez, que foi submetido em fevereiro para uma revista, a gente está esperando a resposta, né, Tiago? O Tiago investigou os motivos de denúncias das propagandas de bebidas alcoólicas ao CONAR. Então, ele fez um levantamento das denúncias que foram feitas ao Conselho Nacional de Regulamentação, né, de Propagandas do CONAR, de 2015 até agosto de 2020. E nesse levantamento que ele fez, ele achou 98 casos. Dentre esses 98 casos, dentre essas 98 denúncias de propaganda de bebida alcoólica, que tinha algum, né, item que tinha que ser avaliado pelos consultores do CONAR, foram atribuídas 123 decisões. As decisões são sustação, alteração, advertência ou arquivamento. Porque de cada caso, pode ser que um caso tenha mais de uma decisão. Por exemplo, alteração e advertência, sustação e advertência, tá? Então, dentre os motivos, foram muitos motivos, né, que o Tiago identificou, eu saliento aqui o primeiro motivo, que foi atribuída pelos pareceristas, né, na maioria desses casos, do desrespeito às propagandas, traziam conteúdos que traziam desrespeito à dignidade humana ou a instituições e símbolos nacionais, que está relacionado ao artigo 19 do Código, artigo 19 do Código do capítulo 5 do CONAR. Também, e destes trazia a propaganda que declarava ser contra a militância LGBT, o que fere os direitos humanos, traziam associação ao nazismo na propaganda, tá? Descaracterização de uma festa tradicional do Sul, né, da cultura, e objetificação da mulher ao comparar os seios da mulher, né, a 1 litro, uma lata de cerveja, e até da opção de escolha, né, como se a mulher fosse mesmo um produto a ser consumido. Depois, quando a gente abrir para... pode falar, Rodrigo. Eu ia falar que vocês podiam até perguntar mais para o Tiago também. Não, desculpa, eu levantei a mão sem querer. Tá. Mas podem, viu, interferir. Aqui eu trago, né, eu saliento, claro que tem muito mais, são os adolescentes que trazem essas letras para mim, tá? Porque, né, a gente não dá conta de conhecer tudo, mas músicas que fazem referência, que fazem apologia ao beber exageradamente, né? Então, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Olha o valor à vida, né, em contraposição do consumo da droga. Então, o beber é mais importante do que minha vida. Luciano, mas isso é uma música, liberdade poética, né? Mas o quanto essa influência, né, essa cultura artística vai influenciando no comportamento desses jovens, e geralmente são em situações que eles estão bebendo muito, em shows, em festas, que eles estão ouvindo essa música e fazem apologia, referência a esse produto, né?
copo na mão, esperou a noite, a semana inteira para chegar sexta-feira, né, para beber, e assim vai. Dar PT, né, dar PT não é nada a ver com política, né, não é o partido político, é da perda total. E aqui ainda se refere que a pessoa só tem 17 anos, e o que vai acontecer? Ela vai dar perda total, ou seja, ela vai beber até cair, né, até passar muito mal. Aqui definição de doses, né, só por a fim de curiosidade, para vocês saberem, né, quando estão consumindo, quanto essa noção de quantidade, né, que a gente tem é muito diferente. Eu tomar uma taça de vinho de uma dose ou uma taça, né, a mesma quantidade de uísque, né, de vodka, porque no vinho, na cerveja, tem muito mais água, né, e no destilado ele tem menos água menos água para diluir aquela mesma quantidade de álcool. Então, essa nomenclatura é ideal para a gente até se conhecer como é o nosso padrão de consumo, tá? Por que como eu vou tratar de consumo de álcool em adolescentes, eu sempre ressalto adolescentes e jovens. Eu não estou falando de dependência, tá? Eu não estou falando de uma pessoa adulta que tem um padrão, um comportamento de bebê, que chega depois do trabalho e todo dia toma 1, 2 doses de uísque, que vai comer uma pizza, uma macarronada e toma meia garrafa, que seja, com seu marido, com a sua família, né, com seus amigos, amigas, com a sua esposa, uma garrafa de vinho. Eu estou falando aqui de um comportamento de pessoas, né, de uma certa faixa etária, que tem um comportamento de quando bebe demais, bebe se embriagando, que é um termo americano, binge drinking. Então, o que é se beber se embriagando? E por isso que é importante a gente saber o que é dose, o adolescente saber a quantidade, né, que tem numa latinha, numa garrafa, num drink, uma garrafa de vodka, por exemplo, quantas doses tem ali? Porque quando você vai falar com o adolescente, ele consumiu uma garrafa de vodka, né? Então, o que é esse beber se embriagando? Se você consumiu 5 ou mais doses, já é um beber se embriagando. Se você é menino, se você é um rapaz. Se você é menina, como a gente ressaltou, o corpo e a reação que o álcool tem no organismo da menina já é diferente. Então, a gente baixa essa quantidade. Se a menina bebe 4 ou mais doses em uma única ocasião, né, essa única ocasião é uma festa que dura mais ou menos 2, 3 horas, ela já bebeu uma quantidade elevada, tá? Já é um beber em excesso. Então, é um comportamento diferente dos adultos, esse beber se embriagando, é característica mesmo dos adolescentes. Eles podem ficar semanas sem tomar nada de álcool, né? E não é um beber por degustação, por saborear aquela substância, aquela bebida. É um beber porque todo mundo tá bebendo, é porque tá na festa, é para ficar bêbado, é para dar PT, como aquela música diz, né? É para dar coragem, para chegar no garoto, na garota que tá afim, para se divertir. São as expectativas desse adolescente que já são expectativas, às vezes antes de ir para a festa, eles já vão embriagados, né? E muitas festas são open bar, então eles bebem muito. A gente se pauta na redução de danos, na abordagem de redução de danos, né? Então, a gente não usa a ideia de que não beba, é proibido beber, né? É proibido usar drogas, e sim, vamos entender toda a complexidade do consumo, e a gente trabalha pensando para minimizar as consequências do uso as consequências danosas, né, os prejuízos ou os riscos do uso das drogas. Então, são ações preventivas, né, aos danos à saúde dos usuários de drogas e também, claro, aos seus parceiros. E a gente tem, a redução de danos tem como princípio fundamental o respeito à liberdade de escolha. A gente se pauta no modelo compensatório biopsicossocial, considerando os fatores biológicos, psíquicos e sociais,
né? E, ou seja, que o envolvimento do indivíduo com álcool não é por ele ser vergonha, por má índole, porque ele não tem vergonha na cara, enfim, a gente já ouviu tantos xingamentos até de que a pessoa está ali na rua usando bêbada, né, ou usando drogas porque ela quis, foi uma escolha dela, né? A gente não vai por esse caminho, a gente tem que entender todos os fatores, né, que levaram a pessoa a estar naquela situação, porque são fatores biopsicossociais. Aqui, alguns dados, né, da pesquisa de uso de álcool e julgamento sociomoral, que o Raul já trouxe as questões ligadas ao julgamento, né, que eles fazem de justificação, quem eles consideram responsável por legislar, os comportamentos que eles consideram ligados a regras morais ou regras convencionais, ou os domínios, né, moral, convencional, e aqui eu trouxe do contexto social. Então, foi uma pesquisa com quase 2.000 estudantes do ensino médio, eles responderam, a gente usa esse Audit, que é um instrumento disponível na internet, organizado pela Organização Mundial de Saúde, criado pela Organização Mundial de Saúde, e esse instrumento é um screening, né? Primeiro ele faz um levantamento geral para que a gente selecione os sujeitos que vão passar por entrevistas mais detalhadas, né? E nesse primeiro screening, a gente já vê que 50% dos alunos do ensino médio não consomem álcool, que é uma característica de todos os levantamentos nacionais que nós temos. É muito importante a gente olhar para esses 50%, porque eles nunca beberam, na verdade, eles nunca experimentaram. Muito importante para a gente salientar quando a gente vai dialogar com os adolescentes, porque eles acham que todo mundo bebe, e eles também têm que beber, né? E aí a gente vem e fala, não é todo mundo que bebe. Metade das pessoas da sua idade nunca nem experimentaram, né? E a outra metade, dos que já experimentaram, 30% bebem muito esporadicamente. E quem bebe exageradamente, que é o todo mundo que você acha que bebe, é o 20%. Né? E aí que a gente vai fazer as intervenções individuais, mais especificamente com esses 20%, tá? E eles também disseram nessa pesquisa, a gente investigou, a gente acrescentou, porque essa questão não tem no audit, se eles tinham algum parente familiar que já bebeu ao ponto de causar problema alguma vez. E destes 24% dos respondentes, 24% responderam que sim. Investigando, o contexto social de consumo, a gente identificou a média de 13 anos, a bebida inicialmente que eles experimentam é a cerveja, quando eles experimentam, inicialmente é em festas familiares, festas de aniversário, Natal, mas como a gente investigou a experimentação, né, a primeira vez que você bebeu, onde foi, com quem você estava, que bebida era, quantos anos você tinha, e a última vez que você bebeu, onde você estava, qual foi o tipo de bebida, nesse último, tem um microfone ligado, você quer falar? Fez o favor de virar para mim e falar assim, eu não sei qual que eu mandei. Eu não consigo desligar. Faz o favor de... Não consigo. Acho que foi engano, né? E então, nesse último episódio, também foi perguntado se eles consumiram 5 ou mais doses. De todos que responderam, 20%, nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, eles beberam, né, beberam se embriagando, consumiram em uma festa 5 ou mais doses ao mesmo tempo. E o motivo, por que você, então, foi perguntar, por que você bebeu nessa última vez aí que você bebeu, que você falou que bebeu, né, tantas doses, você estava em uma festa de amigos, por que você bebeu?
E muitos deles nem sabiam por quê. Porque é costume, é hábito, já estão acostumados que quando se encontram com os amigos tem que beber. Porque esse consumo começa lá com a família, experimentação, mas o consumo atual é com um grupo de amigos. Para se divertir, né? Então, algo está associado à diversão, porque algum amigo me deu para experimentar, ou algum amigo falou que era para eu beber, eles têm dificuldade de falar não, né? Porque eles têm essa ideia que todo mundo tem que beber, que todo mundo bebe, se ele não beber, ele vai ficar deslocado, né, não vai fazer parte do grupo. E outros deram motivos diversos, né? Então, pensando, quais são os caminhos para a gente trabalhar com os adolescentes? É claro que a gente tem que focar, né, em políticas públicas, a importância, né, na educação emocional e investir, claro, em cultura de lazer e prazer como espaços de lazer, espaços de cultura, porque nessa pesquisa muitos falaram que não tinha o que fazer, então não tem onde se divertir, ou o que existe de lazer é caro ou inacessível, e a gente vê que em muitos bairros, né, aqui em Rio Preto, que é uma cidade, né, considerada uma das melhores cidades para se viver, principalmente em bairros, né, que são bem afastados, que foram de conjuntos habitacionais, não tem uma quadra, não tem um campo, não tem um espaço, uma piscina pública, um cinema que seja acessível, né, para que esses jovens tenham momentos, espaços, né, de prática esportiva, de cultura ou de lazer. Praças, né? Então, a gente reforça a importância de se desenvolver projetos na escola, e naquele livrinho amarelo, né, que foi o meu doutorado, foi todo um trabalho de formação com uma equipe de professores, para que eles realizassem um levantamento para identificar aqueles adolescentes que já estavam fazendo uso excessivo e intervissem, né, fizeram-se um trabalho com uma intervenção breve, que não necessariamente precisa ser psicólogo, né, qualquer profissional capacitado, né, com conhecimento desse tipo de intervenção pode realizar, para que, pautada na redução de danos e não no julgamento, né, do comportamento daquele adolescente, para que tenha, quem sabe, uma volta à abstinência, ao não uso de álcool e drogas, ou pelo menos minimizar os danos, né, do consumo. Então, é importante que esse trabalho seja feito pela equipe da escola, porque é muito diferente de nós, pesquisadores, nós vamos lá, fazemos um levantamento, uma palestra, e nós não estamos no dia a dia lá da escola, quando realmente acontece os problemas, né, como relatos de professores que alunos chegam embriagados ou consomem bebida dentro da escola, ou usam outro tipo de droga dentro da escola, porque levam na mochila. E é claro que então, a gente trabalha com grupos de formação de alunos multiplicadores, um pouco parecido, né, com o que a Luciene, o pessoal do GPEM faz com a formação da ajuda entre pares, né, a formação dos grupos que trabalham, né, convivência, e claro, a importância de que os pais sejam implicados nesse projeto. Mas se isso não acontecer, não quer dizer que a escola não vai fazer a sua parte, né? Então, só para finalizar, o que a gente está trabalhando agora, né? Eu trouxe aqui as duas pesquisas que eu estou orientando no mestrado, a Vanessa estava aí, não sei se está ainda, né? A Ju não pôde entrar, então eu estou orientando no programa Ensino e Processos Formativos, no programa de pós aqui do IBILSE. A Juliana está estudando, ela já qualificou, vai defender esse ano. O tema do trabalho dela é o direito à educação sexual, né? Então ela está investigando, fez um levantamento dos documentos educacionais, né, nacionais, e também entrevistas com adolescentes sobre a importância ou o direito que eles têm, se eles se reconhecem, que eles, né, se eles percebem, na verdade, que eles têm direito à educação sexual na escola, né? E a Vanessa
está estudando a PSC, né, a prestação de serviço à comunidade, a partir da percepção dos adolescentes que cumpriram essa medida socioeducativa. Então, vocês veem que a temática das vulnerabilidades nos adolescentes, elas perpassam não só pelo consumo de álcool e outras substâncias, né, mas também a questão da sexualidade, do comportamento sexual, e agora, né, no caso, a gente está focando nos meninos em medidas socioeducativas, e o álcool perpassa o uso de drogas, o envolvimento com tráfico, em todos os grupos também que a gente acaba trabalhando. Aqui os projetos de extensão, né, o projeto EAI, que o professor Raul começou lá em 2006, que é a equipe de apoio do IBILSE sobre educação sexual, voltada sempre para a sexualidade saudável e prazerosa. Claro que a gente trabalha com prevenção de gravidez não planejada, IST, mas o foco não é a psicologia do terror, né? E, infelizmente, tem gente que associa educação sexual com ficar mostrando aqueles slides, imagens, né, de genitálias doentes, né? Situação grave, e até porque o adolescente ele não se identifica com aquele corpo, né, com aquela imagem, e a gente trata de questões emocionais, dúvidas e respeito a si mesmo e ao outro, né, respeito mútuo. É um trabalho também de educação ambiental, que é o PACA, e coordeno também os cursinhos do IBILSE, e sempre eu e o Raul estamos juntos, né, nos projetos parceiros. E é isso. Para concluir, esqueci que eu tinha colocado uma conclusão. A gente acredita que cabe à educação desenvolver os projetos de prevenção ou redução do consumo de álcool e drogas, né, ou de todas as vulnerabilidades que envolvem os adolescentes. A gente tem muito que educar para o uso e não uso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, que, infelizmente, há muita complacência e até incentivo social para o uso dele. E é isso, fica meu contato. Falei demais. Não, tem muito conteúdo para falar. Quando a gente tem muito conteúdo para falar, é melhor do que quando não tem, não é mesmo? Bom, obrigada, gente. Obrigada, Luciana. Obrigada, Raul. Eu acho que é um trabalho que eu me lembro uma vez que eu estava, acho que no CBPD, e foi uma das vezes que o professor Raul apresentou sobre esse trabalho, das questões do álcool e tudo mais, da relação com o desenvolvimento moral. E o que me chamou a atenção na época foi que são temas que às vezes não, muito frequentemente, até mesmo no senso comum, as pessoas não costumam relacionar, como, por exemplo, um comportamento como esse tivesse uma relação ou um conteúdo moral por trás ou influenciando nisso. E aí, quando a gente entende, quando eu penso, por exemplo, em tudo que eu já aprendi, eu trabalho com a teoria do Lawrence Kohlberg, e ele vai falar também que nessa fase da adolescência, os adolescentes eles estão num nível de moralidade que ainda é muito heterônomo, que é muito pautado na pressão social, em fazer um bom papel perante os grupos de iguais, ser bem aceito, acolhido pelos grupos de iguais. Então, a gente também tem que conscientizar sobre essa influência para que o adolescente aprenda a discernir essas influências, né? O adolescente precisa aprender a equilibrar. Eu acho que quando o Lu fala, por exemplo, de tentar conscientizar o adolescente, por exemplo, já que ele vai beber, que não beba tanto, que tenha uma noção dos seus limites, que tenha uma noção do controle dos seus comportamentos, é muito no sentido de equilibrar essas questões. Então, a gente acaba indo para uma questão maior, que é a moralidade, e como a moralidade vai acabar se relacionando a vários aspectos da vida da gente, do nosso dia a dia. Então, eu sempre achei muito interessante relacionar, porque às vezes quando a gente diz, por exemplo, para pessoas que não são da área, que eu estudo desenvolvimento moral, algumas me perguntam, mas isso aí só tem a ver quando tem uma questão moral que eles já relacionam com uma questão relacionada a virtudes ou coisas do tipo, e eles não conseguem visualizar muito o quanto isso está impactando no nosso dia a dia, o quanto isso se relaciona com o nosso dia a dia e esses comportamentos da nossa convivência social mesmo. Então, para mim, eu acho muito interessante esse tipo de relação. Bom, a gente ainda tem um tempinho, eu acredito, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. A Mel está com a mãozinha levantada. A Luciana também está com a mãozinha levantada. Não sei se ela... Acho que você pode começar, Mel.
Tá, bom, primeiro parabéns, né? Quero parabenizar a fala do Raul e da Lu, dizer que é sempre uma alegria ouvi-los, né? E é sempre uma alegria encontrar o pessoal aqui nesses webinários, né? Então, são momentos tão ricos de troca, né? Que vale muito, muito a pena. Então, bom vê-los e parabéns pelas falas, tá? Na verdade, é um comentário, e depois eu queria saber se vocês sabem de algum trabalho na área, porque eu fiquei pensando algumas coisas enquanto vocês falavam, né? Primeiro que eu fiquei pensando no quanto a questão da vulnerabilidade, ela só pode ser entendida, não sei se só pode ser entendida, mas, sobretudo, ela só pode ser, ela vai ser entendida se passar pela questão moral, né? Porque se a gente não tiver esse cuidado de pensar a vulnerabilidade do outro, a questão da vulnerabilidade não atinge as pessoas, não começa a ser uma preocupação, por isso que ela não tem esse trabalho muito voltado aí, como a Lu disse, na escola, né? Não existe um trabalho, de fato, voltado a essas vulnerabilidades. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma fala do Jonathan Haidt, né, que escreveu aquele livro controverso que às vezes a gente fala, né, não acreditamos muito nas coisas que estão aqui, mas que aborda a questão da moral, e ele tem uma fala que ele diz assim, ó, que algumas pessoas acreditam que quando uma mulher está sendo atacada, ela deveria gritar fogo, ao invés de gritar socorro. Então, se ela estiver numa situação de vulnerabilidade sendo atacada, é melhor que ela grite fogo ao invés de gritar socorro. Com base na ideia de que nós, seres humanos, somos tão egoístas, né, que a gente não dá atenção direta se o perigo não nos ameaça pessoalmente, né? Eu lembrei dessa fala dele. Então, se você grita fogo e isso te ameaça pessoalmente, mais gente vai olhar, né? Se grita socorro, pode ser que algumas pessoas digam, eu vou fugir porque deve ser uma situação de perigo e eu, né, quero me envolver, porque pode ser perigoso para mim também. E aí me veio essa fala e a ideia, né, de quão é necessário um determinado nível de construção de autonomia para que a gente, de fato, olhe para a vulnerabilidade do outro. Então, eu queria saber dessas pesquisas que juntam autonomia e vulnerabilidade e por onde que elas têm caminhado, né? Para a gente poder se colocar frente ao outro, entendendo o que é a vulnerabilidade, para que saia da ideia instrumental, né? Da ideia de que, existem os vulneráveis, né? Mas e daí, né? O que nós vamos fazer com isso? Mas como que isso vem para o meu nível moral de entendimento de que a vulnerabilidade é algo, né, que apesar de não estar em mim, e aí a empatia, né, nesse momento, é algo que eu preciso olhar, considerar e trabalhar. Por onde que passaria isso, né? Uma ideia para a gente refletir um pouco junto. Obrigada. Não sei se ficou claro o que eu falei, Raul e Lu. Rita, muito interessante, obrigado aí pelos teus comentários. E temos pela frente todo um campo de investigação para a gente compreender. Na medida em que esses conceitos também ficaram melhor trabalhados e definidos pela filosofia, e ao mesmo tempo que essas filósofos já traçam uma ponte com a moralidade, é papel nosso investigarmos agora empiricamente essas questões para que tenhamos dados, para que tenhamos conhecimento, que, por sua vez, serão voltados para práticas educacionais, né? Então, é um desafio. Eu tenho os planos aí pela frente de continuar essas investigações para compreendermos cada vez melhor essa relação entre desenvolvimento moral e vulnerabilidade, não só pelo lado de crianças e adolescentes, mas também pelo lado dos adultos responsáveis por essas crianças e adolescentes, né? E fora outros campos, né, que também isso pode ser investigado, como em relação às pessoas idosas, por exemplo, né? Temos todo um campo de pesquisa aí que temos poucos dados empíricos ainda, especialmente da nossa população. Gostei. Sim, eu com as minhas orientandas, a gente tem conversado, né, e o conceito de vulnerabilidade, ele varia muito, é muito novo, e varia, né, de autores. Há polêmicas ainda sobre essa associação da vulnerabilidade ser intrínseca ao adolescente, né?
Por quê? E aí a gente usa esses autores que trazem a ideia de que o estado de vulnerabilidade é colocado, é uma condição social. A mulher só é mais vulnerável do que o homem numa sociedade machista patriarcal, né? O adolescente é mais, ou a criança está no estado mais vulnerável, né? Não só pela condição física, etária dela, né? Mas o olhar que a sociedade tem, uma sociedade como a nossa, para essa faixa etária da criança, do adolescente, né? Quais são as políticas públicas que são voltadas ligadas à educação, à assistência, à habitação, né, à alimentação, ou seja, as condições básicas de dignidade para crianças e adolescentes, para que eles não estejam nesse estado de vulnerabilidade. Então, até o olhar que, em contato, né, com o pessoal da Espanha, da Universidade de Barcelona, que, né, eu e a Vanessa, a gente está apaixonada, né, pela aprendizagem de serviço, lá do PUT, da TUS, né, a Vanessa está usando muito no trabalho dela, e quando se fala de vulnerabilidade num contexto como o da Catalunha, é diferente da vulnerabilidade que a gente está falando dos meninos que cumprem medidas socioeducativas na região sudeste, na região norte, na região, né, nordeste do nosso país. Quer falar, Vanessa? Acrescentar? Tá. Bom, boa noite a todos e todas. Não, a pergunta da Rita me remeteu à aprendizagem de serviço, né? Acho que a reflexão da Lu é importante, né? Pensando no conceito da vulnerabilidade como não algo que é responsabilidade do sujeito, né? Mas os contextos de vulnerabilidade que atravessam, né, as pessoas e aí os jovens também, no nosso caso, no nosso tema de pesquisa, e aí a pergunta da Rita, eu fiquei pensando nisso, assim, quando a gente olha para os estudos, né, de aprendizagem e serviço, e o quanto trabalhar, né, a partir das dificuldades, das vulnerabilidades que um território tem, né, de uma ação voltada para o território, e aí, né, escola, ou que seja uma instituição trabalhando, né, com um determinado público dito, vamos assim dizer, né, que tenham vulnerabilidades, e trabalhando na necessidade que aquele território tem, todos, teoricamente, né, estariam construindo cooperação, né, trabalhando valores da cidadania. Então, acho que me remeteu um pouquinho isso, aí talvez algo para a gente pensando em estudos e pesquisas. Suzana. Desculpa. Me escreve aí, para falar. Tá. Depois da Suzana, então a Eloá. Suzana, você está com a mãozinha levantada. Aí. Então, é que eu estou aqui brigando com o telefone, gente. Obrigada, viu? Primeiro, queria agradecer a apresentação de vocês dois. É excelente, gostei muito. Uma quantidade de informação incrível, né, e de desafio de pesquisa incrível. Muito obrigada. Agora, assim, não é propriamente uma pergunta, mas, assim, um pedido. Se vocês têm exemplos de intervenções bem-sucedidas em escolas sobre essa questão do alcoolismo, né, em adolescentes ou em alunos de ensino médio, porque a Adriana e eu estamos trabalhando, né, no projeto coordenado pela Thelma Vinha, sobre convivência escolar, e um dos nossos estudos é sobre como as escolas podem registrar esses casos, né, por exemplo, de alcoolismo, e como elas podem, qual seria um tipo de, uma rota de resolução desses casos. A gente sabe que é um terreno complicado, porque pode ser uma tendência da escola de terceirizar isso, né? Até porque a gente sabe que pela legislação, conforme a situação de uso de álcool, vai mesmo para uma questão de infração, né? Considerado uma infração. Então, se é infração, a escola tem que encaminhar e tal, né? Então, se vocês têm visto algum tipo de intervenção bem interessante sobre isso. Pode responder, Raul. Suzana, eu e a Luciana desenvolvemos, né, uma intervenção, já temos que resultou nessa publicação, tivemos uma experiência em outros colégios, pelo qual
que foi resultado, né, de mestrados e doutorados, e depois consolidamos nesse livro e fomos convidados por colégios já para aplicar essa intervenção, né? E os resultados têm sido bons. Então, é uma intervenção que eu e a Luciana estamos reorganizando esse texto, porque o livro esgotou, e a gente estamos reorganizando para ter uma nova edição, né? E a partir de ir trazendo novos elementos também nesse modelo que nós organizamos. Tá? A Lúcia completa? Mais alguma coisa? Então, Suzana, é raríssimo a gente encontrar um trabalho contínuo, né? A gente encontra trabalhos muito pontuais de um professor que uma semana ou um dia que faz alguma coisa de alerta ao uso de drogas, né? E você vê que a gente pensa nas outras drogas, mas quem está na escola, se já está fazendo uso de cocaína, crack, enfim, ele não fica na escola, nem está na escola. Então, quem está na escola, predominantemente, está fazendo uso de álcool. Se ele vai nas festas e ele faz uso de outras substâncias, geralmente são as sintéticas, né, porque cada estilo de balada, né, de música, de grupo, né, cada tribo tem as suas drogas preferidas também. Tudo isso tem essas características. E até a gente não fala de alcoolismo na escola, porque para chegar a esse ponto de dependência, né, demora anos. Então, por isso que a gente usa de consumo excessivo, né, porque o padrão de consumo do adolescente é diferente do adulto. Pode ser que ele tenha um consumo excessivo e ele não desenvolva dependência, tá? Se a gente identifica num levantamento que já há uma probabilidade de estar entrando numa dependência, aí tem que ser enviado para profissionais de saúde mesmo, né, encaminhado. Mas a maioria, eles estão ali com um comportamento, os que não bebem e até se sentem mal por não beber, né, porque eles se sentem deslocados e tem essa ideia de que a maioria bebe, que é um comportamento que faz parte né, da construção da identidade, da personalidade deles. E o que a gente percebeu nos contatos, nas pesquisas, nas intervenções breves, né, com essa metodologia, é uma intervenção pautada na mudança de estruturas cognitivas, então uma tomada de consciência, porque a gente vai dando informações e colocando questões, perguntas, para que, quem sabe, né, eles pensem, eles reflitam em possibilidades, em comportamentos, de agir diferente do que eles estão habituados a agir numa próxima festa, num próximo evento. Então, que é uma resolução de conflitos, né, fictícios, mas pensando nos eventos que eles realmente participam, costumam frequentar. Então, as nossas pesquisas mostraram que tem, sim, uma diferença no consumo, né, depois de passar por essa intervenção. É uma intervenção barata, simples, e qualquer pessoa pode realizar. Mas, para realizar essa intervenção, tem toda uma mudança de cultura na escola mesmo, né, para que todos os profissionais tenham o olhar para o consumo de álcool, né, diferente do que eles estão habituados, porque quando a gente começou na escola, lembra, Raul, os outros professores que não participavam da formação com a gente, começou a falar assim, lá o projeto Pinga. Nossa, você vai para o projeto Pinga, né? Então, a gente sentiu necessidade de reunir com todos, a gente já tinha feito uma reunião inicial com todos para apresentar o projeto, mesmo assim, a gente teve que fazer outras reuniões para explicar o que se referia àquele projeto. Porque os adultos daquela instituição também têm pré-conceitos sobre o consumo. O adolescente, a família. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, da tua pergunta, é pensar, sim, instrumentos de screening, de levantamento inicial, e, a partir daí, pensar em intervenções ou possibilidade de intervenções contínuas. Mas não a gente, pesquisador, a gente formar aqueles que vão
poder estar ali no dia a dia, Ótimo. responder Obrigada. as pesquisas, viu? Obrigada. Obrigada, Raul. Eu ia comentar um pouco na direção da questão da importância do engajamento de todos da comunidade escolar, mas também refletindo um pouco sobre as pesquisas que eu tenho feito, que indiretamente relacionam a importância da congruência da família com a escola. E a gente vê, tem até um aluno do nosso grupo de pesquisa que está fazendo um trabalho utilizando a teoria dos domínios para pesquisar como os adolescentes lidam com conflitos com os pais nessa defesa do domínio pessoal, como é que eles conseguem conciliar com a ideia de prudência, como é que os pais interferem também no respeito ou não dessa autonomia que o adolescente precisa ter para tomar determinadas decisões na vida dele, que momento isso acontece, como é que isso acontece. E talvez um projeto em que tivesse essa congruência com a família também, ou seja, que os pais também fossem conscientizados de que isso é uma questão de vulnerabilidade e de que isso é uma questão que está presente no dia a dia do adolescente, que não é simplesmente ou ignorar a existência do problema e não conversar com o adolescente sobre isso, ou naturalizar a apresentação. A Lu falou, eu acho que foi a Lu que falou que na maioria dos adolescentes começam a utilizar o consumo de álcool dentro da família. Tem muitas famílias que têm a visão de que com isso eles estão conseguindo proteger, controlar esse consumo, né? Já que ele vai conhecer o álcool de todo jeito, que seja dentro da família. E eu não estou dizendo que isso é problemático, mas isso deveria envolver toda uma contextualização sobre o que é que envolve começar a consumir álcool, quais são as situações sociais que o adolescente vai estar presenciando, e muitas vezes a família não consegue abarcar tudo isso, porque os pais também não são preparados para lidar com isso, com esse tipo de vulnerabilidade dos seus filhos. Geralmente vão lidar com isso quando eles se deparam com um problema já de adolescentes que começam a apresentar comportamentos de consumo excessivo e aparecem em casa embriagados ou coisas do tipo, mas se a gente pensa numa lógica preventiva de que, como você falou, Lu, e eu concordo totalmente, eu que estudo descentração, a gente vê que a informação, a tomada de consciência, a amplitude que o adolescente possa ter dos prós e dos contras de tudo que ele vai fazer, das consequências, se colocar no lugar, enfim, ter essa descentração ajuda na tomada de decisões mais autônoma e mais consciente das consequências da sua ação. Então, eu acho que essa relação também da família com a escola é um pouco complicada, e é importante que a gente tente buscar essa congruência, porque imagina, por exemplo, se esse tipo de preconceito que você presenciou de outros professores viesse dos pais dos adolescentes que estão participando do programa, por exemplo, o quanto essa incongruência ia impactar, né, no efeito disso. Então, refletindo um pouco sobre essas questões, porque eu faço pesquisas um pouco mais no âmbito da questão parental mesmo, né? E que tem a ver também, todos os ambientes que o adolescente está inserido precisam saber lidar com essa vulnerabilidade, né? Nós ficamos um ano, né, Raul, indo no Colégio Max em Cuiabá, e com reuniões periódicas com os gestores, educadores, né, e para pensar o projeto, já tinham medo da escola de que, aos olhos dos pais dos alunos, bom, se a gente está fazendo um projeto com relação ao álcool e drogas, quer dizer que aqui tem muito aluno que consome álcool e droga. Então, eles estavam com tanto medo de até implantar um projeto nesse viés, que aí ficou toda uma questão de marketing, né, de pensando, não, então vamos fazer um projeto de qualidade de vida. E deu muito certo. Então, eles se voltaram, né, eles não pegaram no problema, eles pegaram no, digamos assim, um olhar positivo. E dentro da qualidade de vida, melhorias em todos os aspectos, né, e, inclusive a temática do álcool e drogas. E aí foi muito legal o trabalho lá com esse colégio. Acho que a gente... Eu ia perguntar, tem mais alguém que quer comentar alguma coisa, que queira fazer alguma pergunta? A gente está caminhando já. A outra Luciana que está com a mãozinha levantada, já falou? Eu acho que foi por engano. Faz tempo que está levantada, eu acho que foi por engano. Às vezes eu apertei eu mesmo no meio da apresentação, apertei e depois desapertei sem querer. Só para encerrar, né, uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta da Suzana, uma tese que eu defendo é que
quando esse adolescente, e a gente proporciona, né, na educação moral, na educação sociomoral, a construção de uma imagem positiva de si, né, se eu me valorizo, se eu me vejo como, né, alguém de valor, então, qual a possibilidade de eu me comportar, de eu ingerir, né, alguma substância que possa me fazer mal, que possa me prejudicar? Então, essa relação ou de ter um comportamento que possa me prejudicar, essa relação entre alto valor, né, autorrespeito, autocuidado está intrinsecamente ligado a essa diminuição ou aumento dos comportamentos de risco do adolescente. Então, quanto que é importante o olhar, né, das pessoas que são investidas afetivamente, né, se não é a família, que sejam professores, né, profissionais, que olhem para esses adolescentes e digam: você é capaz, você tem potencial, você dá conta, você é alguém de valor, para que ele se veja como alguém de valor. É isso. Obrigada, Luciana. Obrigada a vocês, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que termina com uma fala tão bonita, né, da Luciana. Eu gosto dessa visão. Eu sempre digo para os meus alunos que quando a gente escolhe fazer psicologia, a gente escolhe fazer psicologia porque a gente quer melhorar a vida das pessoas. A gente não quer só conhecer como é que as pessoas funcionam, porque muita gente acha que é porque quer conhecer como as pessoas funcionam. Tudo bem, a gente precisa conhecer como as pessoas funcionam, mas o princípio é muito mais, para mim, pelo menos, o meu propósito é muito mais de, a partir de conhecer como as pessoas funcionam, como é que eu posso ajudar a vida das pessoas a melhorar. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter, apesar de tudo, essa visão para frente e otimista do que a gente pode fazer com tudo isso que a gente vem estudando, sabe? E é por isso que eu acho importante a gente propagar o conhecimento que a gente faz o mais amplamente possível, para as pessoas saberem que a gente está buscando essa melhoria na vida das pessoas. E os trabalhos de intervenção, eles são belíssimos porque eles são a concretização disso, né? Então, eu acho que, não sei, acho que a gente pode encerrar, até pela questão da hora. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que ficou até agora, até esse horário. Eu acho que todos os webinários têm sido, assim, aprendizados importantíssimos, pelo menos para mim. Abrem horizontes, mesmo quando são de temas que não necessariamente são os que eu estou estudando, os que eu estudo na minha linha de pesquisa, mas eles dizem respeito ao desenvolvimento moral. Eu acho que tudo interessa com relação a isso. Eu queria só avisar que a gente já tem a data do próximo webinário. Vai acontecer no dia 20 de maio, vai ser sobre, como eu falei no começo, educação e valores na formação de professores. Então, eu acho que faz um gancho importantíssimo, né, Mel, que é você que vai coordenar o webinário, com isso que a gente vem discutindo. Então, acho que vai ser, até o momento, é o último webinário que a gente tem previsto, vai ser um fechamento muito bacana para essa série de webinários que a gente vem organizando, tá? Então, já anotem na agenda, 20 de maio, 17 horas, a gente vai muito, muito em breve divulgar o card e as informações tudinho já para começar as inscrições, tá? No mais é isso, gente. Só agradecer. Eu só pedi, pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha. Sim, claro. Arrumando o cabelo. Você tira o print, Lu? Tiro. Ó. Isso. 1, 2, 3 e... Todo mundo ligou? 1, 2, 3 e já. Peraí, mais alguém para ligar? 1, 2, 3 e já. Pronto. Tirei. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Continuem se cuidando, por favor. Eloá, obrigado aí por ter conduzido os trabalhos e muito legal ter visto todos os colegas e alunos aqui. Boa noite para todos. Tchau, gente. Muito obrigado Boa noite. por terem participado.